Minha sogra me expulsou do velório do meu próprio marido enquanto eu ainda estava de pé ao lado do caixão dele. Meu nome é Isabelle Fontaine Marchetti. Tenho 40 anos. Sou arquiteta e por 11 anos fui casada com Renaud Berger, um homem que eu amei com a consistência quieta de quem não precisa anunciar o que sente porque vive dentro disso todos os dias. Renaud morreu de infarto fulminante numa manhã de sábado enquanto jogava tênis. Tinha 44 anos. Eu atendi o telefone quando o Pierre ligou. Eu ouvi a voz que ainda não sabia como dizer o que precisava dizer. E eu estava presente naquele velório, de pé, inteira, ainda com o calor da madeira do caixão na palma da minha mão, quando Geneviève Berger, minha sogra, se inclinou para o meu ouvido e disse em voz baixa, mas não baixa o suficiente, que o velório do meu marido era um momento da família e que ela preferiria que eu desse espaço. Esse foi o momento, não o telefonema do Pierre. Não a certidão de óbito, não o caixão fechado. Foi aquela frase dita por aquela mulher naquele salão com cada pessoa presente olhando sem conseguir não olhar. Foi ali que algo que eu ainda não tinha nome para chamar desceu pela minha espinha e instalou dentro de mim um frio que não era de julho. Geneviève Berger não entrou na minha vida com um ato de hostilidade, entrou com um sorriso. Esse detalhe é importante e eu precisei de anos para entender por quê. Porque a hostilidade declarada você consegue nomear, defender, rebater. O sorriso você arquiva. Você arquiva e carrega e continua porque o casamento é maior do que aquele momento. E o homem que você ama está presente e é real, e é suficiente para que você decida de novo que pode absorver mais um pouco. Eu absorvi por 11 anos, não de forma passiva. Preciso que fique claro isso. Eu não era a nora que ficava quietinha num canto. Eu era arquiteta com escritório próprio, opiniões consolidadas e uma postura que as pessoas costumavam chamar de segura porque não conheciam o custo daquilo. Mas havia uma gramática específica no relacionamento com Genevieve que eu fui aprendendo ao longo dos anos com a precisão involuntária de quem aprende uma língua por imersão total, sem escolher aprender. Cada almoço de quarta-feira que chegava como convite, mas funcionava como agenda. Renaud atendendo porque era filho único criado por mãe solo, e porque essa dívida estava internalizada nele como parte da estrutura, não como escolha. Cada ligação matinal que ele atendia ainda na cama, voz baixa, aquela expressão de quem está tentando ser duas coisas ao mesmo tempo. Cada comentário de Genevieve sobre o apartamento que eu havia projetado cada detalhe, dito com a delicadeza específica de quem sabe que o comentário vai pousar antes que a defesa chegue. Essa cor aqui no corredor é um pouco pesada, não é, Isabelle? Como você consegue trabalhar nessa lua? Interessante o que você fez aqui. Interessante. 11 anos de interessante. Eu dizia obrigada. Mostrava outra coisa. Mudava de assunto com a naturalidade de arquiteta que sabe que a boa atenção é recurso e que onde você a dirige é uma decisão de projeto. Renaud às vezes me olhava depois que ela saía. Um olhar que continha um pedido de desculpas sem as palavras, porque as palavras implicariam reconhecer o que havia acontecido. E reconhecer era abrir uma conversa que ele preferia deixar fechada. Eu recebia o olhar, não pressionava. Essa também era uma decisão. Dominique aparecia menos, filha de relacionamento posterior, 42 anos que havia crescido à sombra de Renaud na narrativa da mãe e que havia construído com Genevieve uma aliança que funcionava como moeda de pertencimento. Você me inclui, eu te apoio, e nos dois casos ninguém precisa nomear o acordo porque ele existe muito antes das palavras. Dominique não era má pessoa. Era uma mulher que havia aprendido cedo que o afeto naquela família era escasso e que lealdade era essa forma mais confiável de garantir uma parte dele. Eu entendia isso. Não a culpava, mas não a deixava perto do que importava. O casamento, dentro de tudo isso, era real. Renaud era presente.
não da forma expansiva de quem demonstra com gestos grandes, mas da forma consistente de quem aparece, dia após dia, com na atenção inteira. A gente se construiu dentro daquele apartamento como duas pessoas que entenderam cedo que o espaço compartilhado é projeto contínuo, não ponto de chegada. Havia amor ali, havia conversa, havia as manhãs de sábado que eram nossas, café, jornal, o silêncio confortável de quem não precisa preencher tudo com som. Foi numa manhã de sábado que ele morreu, às 10h17. Pierre ligou. A voz ainda não sabia como dizer o que precisava dizer. Eu soube antes que ele dissesse. Existe um segundo, antes das palavras, em que o corpo já processou. Eu fiquei parada na cozinha com a xícara na mão e soube. E mesmo assim fui ao velório com a compostura de quem sabe que a dor é real, mas que o espaço público exige uma camada, não de falsidade, mas de contenção. Fui porque era meu marido, porque eu havia dormido do lado dele por 11 anos, porque a madeira do caixão ainda estava quente quando coloquei a mão. E foi ali, naquele salão com todo mundo presente, que Genevieve chegou perto do meu ouvido. Não foi em voz baixa. Foi na voz específica de quem quer que as palavras sejam ouvidas por quem está próximo, mas que depois vai poder dizer que foi uma conversa particular. Ela disse que o velório era um momento da família, que ela preferiria que eu desse espaço. Eu ouvi cada sílaba, senti cada pessoa ao redor que ouviu também. Vi o momento em que Renaud Pierre, o amigo que havia ligado às 10h17, fechou os olhos por um segundo com a expressão de quem não acredita no que está testemunhando. Eu não respondi. Fui até o caixão. Coloquei a mão na madeira. Fiquei. Depois saí com a postura ereta de quem não foi expulsa. Foi embora de volta para si mesma. Do lado de fora, no frio de 4 graus do Água Verde, minha mãe Helene abriu os braços sem perguntar nada. Eu entrei. E alguns minutos depois, Dr. Etienne Moreau saiu pela mesma porta, com a expressão de quem carrega uma informação e está contando os dias para poder entregá-la. Disse apenas: quinta-feira, às 10 no meu escritório. Leitura do testamento. Não falte, não falte. Não como convite, como âncora. Nos 2 dias seguintes, fiquei no apartamento com minha mãe. Genevieve ligou 4 vezes. Na quarta, deixou mensagem. Voz firme, sem arrependimento, dizendo que a leitura do testamento ia ser mais simples do que eu imaginava e que seria melhor chegarmos a um entendimento antes. Ouvi uma vez, mostrei para Helene. Ela ouviu. Disse apenas: quinta-feira. Minha mãe é professora de piano aposentada e tem a compostura de quem passou décadas ensinando pessoas a encontrar o ritmo certo dentro do silêncio. Ela não precisava dizer mais. O que Genevieve não sabia, o que eu mesma ainda não sabia completamente, era o que Renaud havia feito 3 anos antes numa tarde de terça, sem me contar, num escritório de advogado no Bigorrilho, com chuva lá fora, e a certeza quieta de quem conhece a própria mãe melhor do que gostaria, e construía a defesa antes que o ataque chegasse. Eu ainda não sabia disso naqueles 2 dias, mas havia algo, um peso diferente no que Dr. Etienne havia dito, um registro na voz dele quando disse não falte, que me fazia intuir que quinta-feira não ia ser simples para ninguém, que Renaud, mesmo ausente, ainda estava presente em alguma forma que eu ainda não conseguia nomear. E é aqui que eu preciso que você se inscreva no canal, porque o que aconteceu na quinta-feira de julho no escritório de Dr. Etienne Moreau mudou tudo. Me diz nos comentários de onde você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa história. A quarta mensagem de Genevieve chegou às 23h42 da quarta-feira. Eu estava acordada, não porque não conseguia dormir, conseguia tecnicamente, mas porque havia algo no peso daquele apartamento naquela noite que tornava o ato de deitar um gesto que eu ainda não estava pronta para fazer. Minha mãe havia ido dormir mais cedo.
Eu estava na sala. A mensagem ficou visível por um segundo na tela antes de eu decidir ouvir. A voz de Genevieve não vacilou em nenhum momento. Era a voz de alguém que havia ensaiado o suficiente para que a firmeza soasse natural. Mas eu conhecia aquela firmeza há 11 anos e sabia distinguir a que nasce do convicção da que nasce do controle. Era a Meta Segunda. Ela disse que a leitura do testamento ia ser mais simples do que eu imaginava. Disse que Renaud havia sido um homem de família e que ela sabia o que ele teria querido. Disse que seria melhor chegarmos a um entendimento antes de quinta-feira. Ouvi até o fim, coloquei o celular na mesa de centro e fiquei ali parada com a mensagem dentro de mim, como se fosse uma coisa física que precisasse de lugar para pousar. Havia uma parte de mim, não pequena, preciso ser honesta, que queria ligar de volta, não para aceitar o entendimento, para dizer o que eu não havia conseguido dizer no salão do velório, quando as palavras ficaram presas atrás de uma compostura que eu havia construído ao longo de 11 anos, porque era necessária, e que naquela noite me parecia uma prisão muito pequena para o tamanho do que eu sentia. Mas eu não liguei, porque me veio à memória uma tarde de terça de 3 anos atrás. Renaud havia chegado em casa mais quieto do que o normal. Não o quieto de quem está triste, o quieto de quem fez alguma coisa que custou uma decisão, que atravessou um limiar e chegou do outro lado com o silêncio de quem ainda está entendendo onde pousou. Eu havia perguntado se estava tudo bem. Ele havia dito que estava. Eu havia preparado o jantar. A gente tinha comido sem música, e no final da noite ele havia colocado a mão na minha, sem olhar, e ficado assim por um tempo. Eu não havia pressionado. Era a nossa gramática. Sentada naquela sala às quase meia-noite, olhando para o telefone que não ia tocar, entendi que essa tarde de terça havia sido uma promessa, que ele havia feito alguma coisa sem me contar não por falta de intimidade, mas por excesso de conhecimento sobre a mãe, sobre o que estava por vir, sobre o que eu precisaria que existisse antes que eu soubesse que precisava. Peguei o celular, abri a conversa com Genevieve, fiquei olhando para o campo de texto por um momento, fechei, então fui até o quarto. Deitei. Olhei para o teto que eu havia escolhido branco quente porque queria que a primeira luz da manhã fosse gentil. E ali pela primeira vez desde o sábado em que Pierre havia ligado, eu deixei o corpo pesar contra o colchão com a consciência de que havia tomado uma decisão. Não ia ligar para Genevieve. Não ia negociar antes de quinta-feira. Não ia responder a mensagem. Não ia aparecer antes. Não ia ceder 1 milímetro de terreno antes de ouvir o que Renaud havia deixado dito. Ia comparecer, às 10 em ponto. E ia esperar. O silêncio daquele apartamento depois dessa decisão tinha uma qualidade diferente de todos os silêncios dos 2 dias anteriores. Não era o silêncio da perda. Era outro tipo de silêncio, mais fundo, mais antigo. O tipo que você reconhece quando finalmente para de tentar preencher o que não pode ser preenchido e deixa o espaço ser o que ele é. Fechei os olhos. Júlio estava do lado de fora. O frio também. Mas dentro estava quieto. Acordei na quinta-feira sem despertador. Às 8h23 da manhã, com a luz de Júlio entrando pela janela que eu havia escolhido orientada para o leste, porque queria que a manhã chegasse antes do frio. Fiquei deitada por um momento sem me mover. Não pela dificuldade de levantar, mas pelo contrário. Pelo estranhamento de um corpo que havia dormido de verdade pela primeira vez em 4 noites e que estava processando esse fato com a lentidão cautelosa de quem não confia no próprio alívio. Mas o alívio era real, físico, concreto como a pressão das costas contra o colchão. Havia uma diferença específica entre esse dia e os 3 anteriores. Nos 3 anteriores, o peso era difuso, espalhado pelo corpo inteiro sem endereço certo. O tipo de tensão que você não consegue localizar porque não é dor, é estado. Nessa manhã, o peso tinha forma. Tinha um horário marcado, 10 em ponto, rua no Bigorrilho, mesa de carvalho, Dr. Etienne Moreau.
O peso com o endereço certo é mais leve de carregar. Não porque diminuiu, mas porque você sabe para onde está carregando. Me levantei, fui até o banheiro. Me olhei no espelho com a objetividade de arquiteta que avalia um projeto antes de apresentar, não procurando problemas, mapeando o que está lá. Olhos cansados, mas estáveis. Postura intacta. Continuei. Minha mãe já estava na cozinha quando cheguei. Helene tem o hábito de acordar cedo com a silenciosidade específica de quem passou décadas ajustando o próprio ritmo para não interferir no dos outros. O hábito de professora, de mãe, de mulher que aprendeu a ser discreta com a própria presença, porque às vezes a presença discreta é o maior presente que existe. Havia café, havia pão, havia o silêncio dela, que não era vazio, era companhia. Eu disse bom dia. Ela disse bom dia. Sentamos. Não falamos sobre o que ia acontecer às 10. Não porque fosse proibido, porque não era necessário. Havia uma clareza ali que não precisava de palavras para se sustentar. Tomei o café, comi o pão, lavei a xícara, fui me arrumar com a compostura de quem vai a uma reunião de trabalho importante. Não por frieza, mas porque era exatamente isso que estava fazendo. Comparecer ao lugar certo, na hora certa, com a documentação que havia sido pedida, com o nome que havia sido chamado. Coloquei o vestido cinza. Peguei a certidão de casamento que estava na pasta transparente na gaveta do escritório. Coloquei os brincos pequenos de ouro que usava quando queria soar presente sem soar formal. Era a máscara mais honesta que eu conhecia. Não disfarce, mas escolha consciente de como aparecer. Helene me olhou quando saí do quarto. Não disse nada. Mas havia no olhar dela uma coisa que reconheço desde os 8 anos. Orgulho específico de mãe que está assistindo a filha se mover com a precisão de quem sabe o que está fazendo, mesmo quando por fora parece que está apenas se arrumando para sair. Peguei a bolsa, peguei a pasta, disse para ela que ia tomar o carro. Ela disse: Eu te encontro lá. Saí. O celular tinha duas notificações quando entrei no carro, uma do Dr. Etienne, confirmação de presença e endereço, rotina de escritório, e uma de Genevieve, mensagem de texto, enviada às 8h41. Eu olhei o nome. Não abri. Liguei o carro. Havia uma gramática específica naquele gesto. Não abrir, que eu havia aprendido ao longo de 11 anos dentro de um casamento onde o silêncio estratégico era às vezes o único instrumento disponível que não deixava marca. Não responder não era covardia. Era precisão. Era saber que cada palavra dada antes das 10 da manhã ia custar algo que eu não estava disposta a gastar antes de ouvir o que Renault havia deixado dito. Mas a mensagem ficou lá, visível no fundo da tela, mesmo sem ser aberta. E foi nessa hora, parada no semáforo da esquina, com a chuva fina do julho curitibano começando a se apesar sobre o para-brisa, que o momento mais difícil da manhã chegou sem avisar. Não foi Genevieve que trouxe, foi uma memória. A tarde de terça de 3 anos atrás. Renault chegando mais quieto. Eu preparando o jantar sem perguntar demais. A mão dele sobre a minha no final da noite. Sem olhar. Apenas a pressão dos dedos por um tempo que não registrei quanto era, mas que foi exatamente suficiente. Ele havia feito alguma coisa naquela tarde. Eu não sabia o quê. Mas havia algo no modo como o Dr. Etienne tinha dito, não falte, não como gentileza, como âncora, que me fazia entender, com uma clareza que o estômago registra antes do pensamento, que aquela tarde de terça havia sido uma promessa, que Renault havia construído algo antes de ir embora, que a mão sobre a minha havia sido a forma que ele encontrou de dizer o que não sabia dizer com palavras, e que eu havia recebido sem entender e guardado sem saber que estava guardando. O semáforo abriu. Continuei dirigindo. A mensagem de Genevieve ficou não aberta até às 10 da manhã. Ela continuou não aberta durante toda a leitura do testamento. Ela continua não aberta até hoje, arquivada numa pasta do celular que não apago
e não leio porque não precisa mais, porque o que ela continha, fosse o que fosse, já chegou tarde demais para mudar qualquer coisa que Renaud havia colocado no lugar 3 anos antes com a firmeza de quem conhecia muito bem o que estava protegendo e de quem estava protegendo. Cheguei ao Bigorrilho às 9h56. Estacionei. Fiquei no carro por 1 minuto olhando para a chuva no para-brisa. Depois peguei a pasta, saí, entrei. 10 dias depois da leitura do testamento eu voltei a trabalhar. Não porque estivesse pronta. Essa palavra pronta havia perdido o sentido em algum momento entre o velório e a quinta-feira de julho, e eu ainda não sabia se ia recuperá-la. Voltei porque o projeto do escritório de advocacia no Batel tinha prazo renegociado até o dia 31 e porque o tipo de trabalho que faço não espera pela geometria do luto. Os clientes têm obras, os obras têm cronogramas e os cronogramas não contêm cláusulas para o inverno pessoal de ninguém. Então voltei, coloquei o casaco cinza, peguei a pasta com os arquivos do projeto, dirigi até o Batel com a objetividade de quem está executando uma lista. A reunião era às 14 horas. Sala de reuniões no 12º andar, mesa oval, 5 pessoas do cliente mais minha sócia Renata, que havia segurado tudo durante os 10 dias com a competência silenciosa de quem sabe que existe um momento em que o melhor apoio é simplesmente não deixar o barco afundar enquanto a outra pessoa não pode remar. Apresentei o projeto. Voz estável. Gesticulei para os painéis na parede com a segurança de alguém que conhece cada decisão de projeto de dentro para fora. Porque conhecia, havia feito tudo isso, havia tomado cada escolha com a consciência que sempre trago para o trabalho, e o trabalho pelo menos estava intacto, era meu, e não havia passado por nenhum velório, nem por nenhuma mesa de carvalho com processos encadernados. Falei sobre o fluxo de circulação, sobre a acústica das salas de reunião, sobre o corredor que havia ficado 3 centímetros mais estreito que o planejado e como havíamos resolvido isso com iluminação. O cliente fez perguntas, respondi. Renata me olhava de vez em quando com a descrição de quem está monitorando sem demonstrar que está monitorando. E então, meu celular vibrou na mesa. Eu havia deixado na mesa porque era protocolo deixar na mesa. Presença, atenção, respeito pelo cliente. Havia desativado o som, mas a tela ficou visível por 1 segundo antes de escurecer, e eu vi o nome antes de conseguir não ver. Vera Berger, prima de Renaud. 61 anos, moradora de Londrina, que eu havia visto talvez 4 vezes nos 11 anos de casamento, mas que de alguma forma havia aprendido o meu número de celular e havia escolhido aquele segundo específico para utilizá-lo. A mensagem estava fechada, mas o nome estava lá. Continuei apresentando-se o projeto. Falei sobre a escolha do revestimento. Falei sobre o prazo de execução. Fiz a conta de custo que o cliente havia pedido como revisão e apresentei com a calma de quem não está sentindo o estômago fazer uma coisa específica que ele faz quando uma variável nova entra num cálculo que você já havia fechado. Vera Berger havia entrado no cálculo. Genevieve havia chegado antes do prazo que eu esperava. Não sabia o que a mensagem dizia, mas sabia o que ela significava. Porque a prima de Londrina, que não liga em 4 anos, não liga por acaso, 10 dias depois da leitura de um testamento que havia tirado de Genevieve, o que ela havia decidido que era dela por direito de precedência. A mensagem era um movimento, e a pergunta não era se eu ia responder. A pergunta era quando e com que cuidado, e com que versão da realidade. Finalizei a apresentação. O cliente aprovou a etapa. Renata fechou a pasta com a expressão de quem acabou de ajudar a atravessar algo maior do que uma reunião de projeto e que vai perguntar quando estiver só comigo. Agradeci ao cliente. Saí da sala, cheguei ao corredor, abri o celular, li a mensagem de Vera. Eram 2 linhas. Perguntava se eu estava bem. Dizia que havia pensado muito em mim e que gostaria de conversar, sem agenda, só conversar. Fechei, guardei,
Desci no elevador com Renata. Ela perguntou se eu estava bem, disse que estava. Ela não perguntou de novo. Era a sócia certa para aquele momento. A mensagem de Vera Berger ficou não respondida até a manhã seguinte. Não por raiva, por cálculo. Eu precisava saber o que estava sendo movimentado antes de entrar em contato com qualquer membro da família Berger que não fosse do meu lado da mesa de carvalho, porque não existia conversa neutra naquele período. E Vera, por melhor que fosse a intenção dela, havia chegado até mim através de uma rede que passava por Genevieve e que eu ainda não havia mapeado completamente. Essa era a parte que eu não havia calculado quando decidi ir à reunião aquele dia. Que voltar ao trabalho não me retirava da outra equação. Que as duas coisas iam acontecer em paralelo: o projeto, o prazo, o cliente satisfeito. E por baixo de tudo isso, a tela do celular com nomes que eu ainda estava aprendendo a destilar como movimentos num tabuleiro que não pedi para sentar. Fui ao carro, sentei. Não liguei o motor imediatamente. Vera Berger, prima de Londrina. De mensagem de 2 linhas. 2 anos depois, eu sei o que aquela mensagem era. Sei de onde veio o número, mas naquele dia ainda não sabia. E a incerteza pesava mais do que teria pesado a certeza de qualquer coisa, inclusive da coisa mais difícil. Liguei o carro, voltei para o escritório. Trabalhei até às 7 da tarde. Fui para casa às 7h40. Comi alguma coisa em pé na cozinha, não me lembro o que. E foi nessa noite, não na noite anterior à leitura do testamento, não no dia do velório, não no momento em que Genevieve se inclinou para o meu ouvido no salão que cheirava a crisântemo e a cera. Foi nessa noite que percebi o tamanho real do que estava carregando. Não a dor da perda. Essa eu havia instalado dentro de mim nas primeiras horas e aprendido a conviver com ela, como se aprende a conviver com uma alteração permanente da arquitetura interna. Você reorganiza o resto ao redor. Não era isso, era outra coisa. Era o peso de existir em 2 lugares ao mesmo tempo sem que ninguém soubesse os dois. No trabalho, eu era a arquiteta que havia voltado cedo demais, mas que estava funcionando, que havia apresentado pelo projeto, que havia respondido às perguntas com clareza. No apartamento, eu era essa mulher que ainda não havia decidido o que fazer com os livros de Renaud na estante, porque movê-los implicava uma conversa com o apartamento que eu ainda não sabia como começar. E por baixo dos dois havia uma terceira pessoa, a que estava monitorando a tela do celular, contando os dias até saber como Genevieve ia se mover juridicamente, guardando cada mensagem não respondida com a consciência de que ia precisar de tudo isso em algum momento que ainda não havia chegado. 3 pessoas, uma só forma. Nenhum lugar onde eu pudesse ser apenas uma das 3, sem que as outras 2 fizessem barulho. Fui até a sala. Fui até a poltrona perto da janela. A poltrona de couro preto que eu havia escolhido e que Renaud havia adotado como ponto de leitura com a naturalidade de quem reconhece o objeto certo sem precisar de tempo para decidir. Sentei nela pela primeira vez desde que ele havia morrido. Havia evitado isso conscientemente ou inconscientemente. Não conseguia dizer qual dos dois. O couro estava frio, depois ficou quente. Fiquei ali por um longo tempo, olhando para a cidade lá fora. As luzes do batel, a chuva que havia voltado, os carros que passavam com a pressa de quem ainda não chegou em casa. E deixei, pela primeira vez desde o sábado em que Pierre havia ligado, que a coisa que estava guardada descesse. Não choro do tipo que você planeja, o tipo que chega antes que você decida se quer receber. O tipo que vem do lugar mais interno, lá onde a decisão fria e o plano e a postura ereta não chegam porque aquele lugar não tem porta. Chorei por um tempo. Não porque estava perdendo. Não porque Genevieve ia ganhar, ou porque o testamento era frágil, ou porque a prima de Londrina havia me encontrado antes da hora. Chorei porque estava ganhando. E ganhar ainda significava que ele não estava mais aqui.
que o apartamento era meu de uma forma que não era a forma que eu havia escolhido quando escolhi viver nele, que Renaud havia me protegido com 3 anos de antecedência e que esse cuidado, que era real e que importava e que eu ia precisar para o que ainda estava por vir, havia chegado pela forma errada, a única forma ainda disponível. Isso é o que ninguém conta sobre esse tipo de situação, que você pode estar certa e ainda assim o custo é enorme, que a proteção pode ser perfeita e ainda doer num lugar que a proteção não alcança, que a vitória e o luto habitam o mesmo corpo e que às vezes, numa noite de julho com chuva no batel, eles se encontram na poltrona de couro preto e você não tem como ser as três pessoas ao mesmo tempo. E então, por um momento, você não é nenhuma delas. Você é apenas a pessoa que amou aquele homem por 11 anos e que sente a falta dele com a precisão específica de quem sabe exatamente o que perdeu. Depois de um tempo que não consegui medir, levantei, fui até o banheiro, me lavei, voltei para a sala, abri o celular, respondi para a Vera Berger. Obrigada pela mensagem, estou bem. Quando as coisas se acomodarem um pouco, eu entro em contato. Curto, verdadeiro, sem abrir nada que eu ainda não estava pronta para abrir. Fechei o celular. Olhei para uma estante com os livros de Renaud. Eles continuaram no lugar. Ainda não era a hora. Cheguei na sala do escritório de Dr. Etienne às 10 em ponto. Minha mãe chegou segundos depois. Sentamos no lado esquerdo da mesa de carvalho. Escolha instintiva, sem discussão, o tipo de posicionamento que o corpo faz quando ainda não sabe o que está prestes a enfrentar, mas já escolheu de que lado quer estar. Genevieve chegou às 10h07. Eu estava esperando por isso, pela demora de quem chega atrasado para comunicar que o horário dos outros não é parâmetro para ela. Mas o que eu não esperava era o homem ao lado dela. 50 e poucos anos, pasta de couro, terno escuro, a expressão de alguém que foi contratado com pressa, mas está tentando não demonstrar. Dominique entrou por último sem olhar para mim. Genevieve sentou no lado oposto da mesa, com a compostura de rainha que chega à própria coroação, tão certa de saber o que vai acontecer que nem se dá ao trabalho de verificar se o roteiro está correto. Doutor Etienne notou o advogado. Não disse nada. Registrou com os olhos. Abriu o processo. Explicou o protocolo em voz neutra. Testamento registrado em cartório, testemunhas válidas, documento em plena conformidade legal. Então acrescentou, sem inflexão dramática, que o documento havia sido atualizado 3 anos antes da data do falecimento. Eu vi algo mudar na expressão de Genevieve nesse segundo. Não foi grande. Foi um piscar de olho que durou 1 milissegundo a mais que o normal. A velocidade de quem recebeu uma informação que não estava no cálculo e precisou de tempo para processá-la antes de devolver a face impassível. 3 anos. Renaud havia feito isso 3 anos antes. Dr. Etienne começou a ler. O apartamento do Alto da Glória ia integralmente para mim. A cláusula de incontestabilidade por herdeiros de segunda linha estava lá, redigida com assistência de especialista em direito sucessório, válida pelos primeiros 5 anos após a transferência. Renaud havia pedido essa cláusula especificamente. Havia conhecido a própria mãe por 44 anos e havia construído a defesa antes do ataque porque sabia, com a clareza quieta e triste de filho único que aprendeu o que não queria aprender, que o ataque ia chegar. Ouvi cada palavra. Não olhei para Genevieve. Olhei para as mãos de Dr. Etienne segurando-se o processo, a carteira de investimentos, o carro, os direitos societários, pagamento em 30 dias, tudo nomeado com a precisão de quem passou meses pensando em cada detalhe, como se estivesse projetando uma estrutura que precisa aguentar o peso certo, no momento certo, sem ceder. Renaud era engenheiro. Ele conhecia carga e resistência. E então, Dr. Etienne virou para uma quarta página. Disse que havia uma nota pessoal, algo incomum em testamento formal,
que ele havia questionado na época e que o testador havia mantido com firmeza. Começou a ler com a mesma voz neutra das páginas anteriores. E as palavras que saíram não eram de documento, eram de pessoa, eram de Renault. Eu ouvi o nome dele na própria voz dele, não literalmente, mas da forma que você ouve a voz de alguém que amou quando as palavras são exatamente as que ele teria escolhido. Que eu havia sido a presença mais consistente e mais honesta da vida dele em todos os 11 anos. Que eu nunca havia pedido que ele escolhesse, que esse silêncio havia custado mais do que eu lhe disse, que o testamento era, entre outras coisas, a resposta que ele não soube dar em vida com a clareza que eu merecia. Dr. Etienne fechou o processo. Eu precisei de um segundo, apenas um. Depois respirei, devagar, fundo. E não olhei para Genevieve porque sabia que se olhasse naquele segundo, eu ia desfazer 11 anos de compostura com uma única expressão, e que esse não era o lugar nem o momento para deixar que isso acontecesse. O silêncio que se instalou na sala tinha a qualidade específica do ar depois de um raio, denso, carregado, o tipo de silêncio que você sente mais do que ouve. Foi Genevieve quem o quebrou primeiro, não com palavras, com um movimento, um leve vira da cabeça em direção ao advogado que havia trazido, o tipo de gesto que entre duas pessoas que estão operando num acordo significa agora. O advogado abriu a pasta, abriu a boca. Dr. Etienne disse, antes que a primeira sílaba saísse. A cláusula de incontestabilidade foi redigida com assistência de especialista em direito sucessório. O doutor pode verificar o registro no cartório se preferir. O advogado fechou a boca. Genevieve ficou imóvel, as mãos no colo. A expressão de alguém que chegou à sala com um argumento preparado e encontrou a porta fechada com chave que não conhecia. Não era derrota no rosto dela, era reconhecimento. O reconhecimento de quem entende, no exato segundo em que entende, que o filho havia feito alguma coisa antes de morrer que ela não havia previsto e que não havia mais nada a fazer com isso. E foi então que Dominique se levantou. Ninguém esperava. Nem Genevieve, nem eu. Dominique se levantou, foi até o meu lado da mesa, colocou a mão no meu ombro. Um segundo, firme, sem hesitar. Voltou para a cadeira sem dizer uma palavra. Foi o gesto mais honesto de toda a cena. De uma mulher que havia crescido à sombra de Renault na narrativa da mãe e que, naquele momento, diante de uma mesa de carvalho com processos encadernados, havia escolhido outra coisa, havia escolhido reconhecer. Genevieve não olhou para a Rilha quando ela voltou a sentar. Dr. Etienne perguntou se havia alguma dúvida sobre o documento. Ninguém respondeu. A reunião terminou em silêncio. O tipo de silêncio que não é ausência de som, é presença de algo que não precisa mais ser dito porque já foi dito da única forma que importava. Numa tarde de terça de 3 anos atrás, num cartório do Bigorrilho, com chuva lá fora, e a certeza quieta de um homem que amava a esposa com a mesma consistência com que ela o havia amado e que sabia, com 3 anos de antecedência, que o amor às vezes precisa de estrutura para sobreviver ao que não foi dito enquanto havia tempo. Levantei, peguei a pasta. Minha mãe ficou ao meu lado. Atravessamos a sala juntas. Genevieve não me olhou quando passamos. Saí pela mesma porta que havia entrado às 10 em ponto. Do lado de fora, a chuva fina de julho havia parado. A rua estava úmida e quieta. Entrei no carro. Fiquei parada por um momento com a pasta no colo e o motor desligado. Minha mãe sentou no banco do passageiro. Não disse nada. Liguei o carro. E foi só quando virei a esquina, com o bigorrilho ficando para trás no retrovisor, que percebi que estava com a mandíbula contraída desde as 10 da manhã e que nem havia notado. Descontraí. Respirei. Renaud havia chegado antes dela. Isso foi há 2 semanas. Estou sentada agora na mesma poltrona de couro preto onde chorei naquela noite de julho. O apartamento está quieto. Os livros de Renaud ainda estão na estante.
Ainda não mexi, ainda não sei quando vou mexer. O copo de vinho está na mesa de centro com 2 dedos de líquido que não bebi. E o celular está na minha mão direita com uma mensagem aberta que chegou há 43 minutos e que li 3 vezes e que ainda não respondi. É de Dominique, não de Genevieve, não do advogado que ela havia contratado e que saiu daquela sala sem ter conseguido abrir a boca. É de Dominique, a mulher que havia crescido à sombra de Renault na narrativa da mãe, que havia colocado a mão no meu ombro na mesa de carvalho com um gesto que ninguém esperava, que havia voltado para a cadeira sem uma palavra e sem pedir nada em troca. A mensagem dela tem 5 linhas. Diz que Genevieve está doente. Diz que não é grave, mas que é real. Diz que a mãe não vai pedir, nunca vai pedir, não é a estrutura dela pedir, mas que ela, Dominique, está pedindo. Diz que há uma conversa que precisa acontecer, que ela acredita que Renault teria querido que acontecesse, que não é sobre o apartamento, nem sobre o testamento, nem sobre nada que pode ser resolvido em cartório. A última linha diz: Você não precisa responder hoje. Eu estou olhando para essa última linha há 43 minutos. Tem uma parte de mim que sabe o que Renault teria feito. Ele sempre soube conter as duas coisas ao mesmo tempo: o amor por mim e a dívida com ela, com uma precisão que eu nunca entendi completamente como custo até ele não estar mais aqui para pagá-la. Agora, a conta está na mesa e os dois lados dela existem dentro de mim. E eu não sei. É isso. Essa é a verdade mais honesta que tenho agora. Eu não sei o que fazer com essas 5 linhas. Não sei se responder é generosidade ou estratégia. Não sei se ir até Genevieve depois de tudo é força ou fraqueza. Não sei se Renault teria querido que eu fosse, ou se eu estou usando o que imaginei que ele queria como desculpa para uma decisão que ainda não tomei. O que você faria? Eu preciso saber o que você faria no meu lugar. Me diz nos comentários. De onde você está me ouvindo? O que você viu nessa história que eu talvez não esteja conseguindo ver de dentro dela? Se inscreve no canal porque ainda não terminei de contar. E porque a resposta que eu ainda não dei para Dominique vai definir o tipo de mulher que eu escolho ser daqui para frente. E eu ainda não sei qual é essa mulher. O celular está na minha mão. A última linha continua lá.